Continuando então aqui, né, pessoal, como eu havia falado, nós vamos fazer então a parte de propriedades da radiciação, que também é conhecido como propriedade do radical, propriedades dos radicais, né? Bom, vocês vão ver que essas propriedades, elas são bem parecidas, assim, elas têm base nas propriedades das potências, né? Na verdade, elas se correlacionam, mas para vocês do nono ano, quando está começando a aprender algumas coisas sobre os reais e tudo mais, os números reais, é bom, é importante separar, né? Não falar tudo junto. Então, por isso que a gente falou primeiro das propriedades das potências e agora vamos falar dos radicais. Bom, sem ainda relacionar eles, mas tem uma boa relação, tá? Vamos lá, então. A primeira propriedade diz o seguinte: toda vez que você tem uma raiz índice n de uma potência de expoente n, como são operações opostas, lembrando que o n tem que ser maior ou igual a 2, tá? Olha, eu já marquei aqui, ó, em todos os casos, tá bem? Só se eu esquecer de falar, já tá marcadinho aí, tá? Sempre o índice da raiz tem que ser maior ou igual a 2. Não dá para esse índice ser 1, não tem como ser 1, não existe raiz de 1, né? Raiz de índice 1. É a partir de 2, tudo bem? Bom, aqui eu tenho uma raiz sexta de 7 elevado a 6. Como são operações opostas, você pode simplesmente cortar elas e ficar apenas com o radicando, que é o 7, que é isso que fala aqui a propriedade. Tudo bem? Na segunda propriedade, perceba que você tem uma raiz de índice n de uma potência com expoente m. Note que esse mesmo caso nós vamos também falar aqui uma outra propriedade que relaciona com as potências na 6, tudo bem? Bom, nesse caso aqui, quando lhe convém, tá? Não é que sempre você tem que fazer isso, é quando convém para você, depende da situação. É você que vai olhar e vai perceber se convém ou não. Quando lhe convém, você pode dividir tanto o índice do radical quanto o expoente da sua potência do radicando. Por quê? Se você dividir os dois pelo mesmo número, você vai ainda manter a igualdade da sua radiciação, certo? Do seu radical. Note que aqui o P tem que ser diferente de N. Por quê? Se o P for igual a N, a hora que você dividir aqui vai dar 1. E lembre que não tem raiz de 1. Sempre tem que ser igual ou maior que 2. Ok? E o P tem que ser diferente de 0. Por quê? No conjunto dos reais não existe divisão por 0. Tudo bem? Bom, continuando então, nós temos aqui então uma raiz oitava, né, uma raiz de índice 8, de 4 elevado a 4. Ou seja, note que tanto o 8 quanto o 4, eles pertencem a uma mesma tabuada, né, que é a tabuada do 4. Então você consegue simplificar eles por 4. Nilson, eu poderia simplificar por 2, que é um número primo, né, e depois simplificar por 2 de novo? Poderia, sem problema algum. É quase a mesma ideia ali de simplificação de frações. O mesmo número que divide o denominador tem que dividir o numerador. É quase a mesma coisa, né? Numerador, denominador. A gente já chega ali, tá bem? Então você simplifica, ok? 8 dividido por 4 vai dar 2. Então eu tenho uma raiz de índice 2, que também é conhecida como raiz quadrada. Lembrando, raiz quadrada não precisa ter o índice marcado aqui. Eu não preciso colocar 2. Mas se eu colocar, está errado? Não, não está. Se quiser, pode colocar, mas não precisa, tá? E aqui eu tenho 4 dividido por 4, que vai dar 1. Então, eu tenho aqui 4 elevado a 1 no nosso radicando. Preciso colocar o 1 aqui? Não, também. Está errado se eu colocar? Também não está. Então, tanto 2 quanto 1 aqui não aparecem.
E perceba que então você tem uma raiz quadrada de 4. E se você fatorar o 4, você vai perceber que o número que vezes ele mesmo, né? Porque é raiz quadrada, índice 2, o número que vezes ele mesmo, ó, ele vezes ele mesmo, vai dar 2. Número vezes ele mesmo. Não estou fazendo assim porque é 2 não, tá? É ele vezes ele mesmo, tá bem? Que é 2, certo? Tá vendo como nesse caso ficou muito mais fácil? Ao invés de fazer isto, eu resolver isto, ficou bem mais tranquilo, né? Terceira propriedade. A terceira propriedade diz que se você tiver uma raiz de índice n de um produto, você pode escrever como raízes de índice n dos fatores, ou seja, uma multiplicação entre as raízes dos fatores, um produto de raízes, certo? É igual, mantém-se a igualdade. Tem toda uma demonstração, tá? Para cada um deles, provando a igualdade, tá? Aqui o que eu estou fazendo é alguns exemplos para mostrar que vale a igualdade, tá? Mas não é uma demonstração. A demonstração também não convém passar agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Tem demonstrações que provam essas propriedades, ok? Continuando, então, nós temos aqui, então, a raiz de 4 vezes 25 é igual a raiz de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Note que, então, 4 vezes 25 eu tenho raiz de 100, que é igual a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 25 é 5. Mas por que a raiz quadrada de 4 é 2? Lembra? Porque 2 vezes 2 dá 4. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 dá 25. Note que raiz quadrada de 100, que número vezes ele mesmo vai dar 100? O 10. Perceba que 2 vezes 5 é 10. Concluindo assim, então, vendo que vale essa igualdade, ok? Que essa igualdade é verdadeira. Perceba que aqui você tem uma divisão. Então, se vale a separação para produto, ou seja, para multiplicação, se vai valer para a divisão também? Sim, vai valer para a divisão também. Ou seja, se eu tiver uma raiz de n de uma fração, eu posso escrever como raiz de n do numerador dividido pela raiz de n do denominador. Ok? Lembrando que aqui no caso, como o b está no denominador da fração, o b tem que ser diferente de zero. E como sempre, né, em todos os casos, note que o n é maior ou igual a 2. Perceba então que aqui eu usei uma raiz quadrada para ser mais tranquilo, que é o que vocês vão ver mais aí. Raiz cúbica também, vocês vão ver bastante, né? Mas vamos usar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 225 dividido por 9. Vamos lá. 225 dividido por 9, quanto que é? Bom, vou ajudar vocês, é 25. Raiz quadrada de 225, nossa, que número vezes ele mesmo dá 225? 15, lembrando, né? 15 de Piracicaba. 15 vezes 15, 225. Então, nós temos que a raiz quadrada de 225 é 15. E que número vezes ele mesmo vai dar 9? O 3. Ok? Aqui, então, você tem a raiz de 25. Lembrando que eu só dividi, né? Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. 15 dividido por 3 dá 5 também. Novamente, provando a igualdade. Tudo bem? Continuando, agora nós temos que a quinta propriedade diz, é aquela raiz da raiz. Lembra da propriedade potência, que é a última propriedade nós fizemos assim, potência da potência? Nós mantínhamos a base e multiplicávamos o expoente. Aqui ocorre algo muito parecido. Nós temos
a raiz de índice n da raiz de índice m de A. Eu posso escrever como a raiz de índice n vezes m de A, onde tanto m quanto n tem que ser maior ou igual a 2. Perceba, não coloquei aqui, mas é índice 2, raiz quadrada. Então, nós temos uma raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Bom, como vale a igualdade, 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2, nós vamos ter 3 vezes 2 é o nosso índice aqui dessa raiz de 64, que nós vamos ter 3 vezes 2 é 6. Então, nós temos uma raiz sexta de 64. Poxa, Nilson, uma raiz sexta de 64, que número elevado a 6 vai dar 64? Que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo? 6 vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. 6 vezes vai dar 64. O 2. Certo? Como prova disso, perceba, raiz quadrada de 64, que número vezes ele mesmo dá 64? O 8. Aí depois você tem uma raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 também é 2. Então, ó, lembrando, nós poderíamos ter feito aqui raiz cúbica de 8. Raiz quadrada de 64 é 8. Continuando, daria 2 também, certo? Agora, a sexta propriedade e última propriedade é a propriedade que mais está sendo utilizada aí na central de mídias do estado de São Paulo, lá nas aulas, né? Os professores estão falando bastante dela nas operações de números reais. O que ela diz? Ela diz o seguinte: toda vez que você tem uma raiz de índice n de A elevado a m, essa raiz pode ser descrita como uma potência aonde você elevado a um expoente fracionário, ou seja, onde o seu numerador é o expoente da sua potência e o denominador é o índice do radical. Em outras palavras, se você tiver uma raiz quadrada de 16 elevado ao cubo, você pode escrever isso como 16 elevado a 3 meios. Olha, isso pode aparecer para você também assim, ó. 16 elevado a 1,5. Poxa, esse 1,5 aqui é difícil de fazer, né? Porém, quando você transforma esse decimal em fração, você vai encontrar o 3 sobre 2. Lembrando dessa regrinha, você transforma nisso. Lembrando, então aqui, tanto faz. Quando você traz desse para esse, tanto faz, tá? Ficar assim, ó. Ou assim. Isso é igual a isso, tá? Tanto faz. Potência, né? E índice de radical são aí operações aí de mesma ordem ali, não vai mudar. Se você fizer um e depois fizer o outro, tanto faz. Faça aquilo que lhe convém primeiro. Nesse caso aqui, vamos supor, convém primeiro tirar a raiz de 16. Raiz quadrada de 16 vai dar 4. 4 elevado ao cubo, ou seja, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, aqui vai dar 64 e aqui também vai dar 64. Ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês. Numa próxima aula eu vou daí estar fazendo alguns exercícios, tá, com vocês lá. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado, tenha facilitado algumas coisas aí. Muito obrigado, tá, pessoal? Se inscreva no canal e até a próxima.